Shalom, bom dia. Gostaria nessa manhã estar compartilhando um pouco daquilo que tenho ouvido e sido ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Estou aqui à margem do Rio São Francisco, em um lugar de se exercitar, fazer exercício colocado pela cidade. Parece mais um lugar de velho. Estou de barba branca, mas nunca tinha usado um lugar como esse. Hoje faz 7 dias que fiz a cirurgia na coluna. Fui submetido a uma cirurgia na coluna. A segunda vez que sou operado da mesma hérnia, a L5-S1. E através dessa cirurgia tem sido ministrado e hoje fui encorajado a liberar algo. Há algum tempo atrás, quando se fazia uma cirurgia, principalmente cirurgia da coluna, o indicado e o instruído pelos médicos era repouso total, absoluto. Era como se você tivesse imobilizado em cima de uma cama e tivesse que ficar ali até o organismo responder, se recuperar 15 dias, 30 dias ou até mais. E isso era a indicação do médico e era isso que funcionava e trazia a recuperação. Mas vindo para os dias de hoje, e o que mudou, Robson? É a mesma cirurgia, o mesmo problema, mas o método usado é totalmente diferente. Um dia após a minha cirurgia, o médico chegou, mandou eu me levantar da cama, caminhar, fazer exercício, me alongar, pedalar em um equipamento, como se eu tivesse 100% normal. E as pessoas estranharam, eu fiquei meio assim, mas se o médico falou, eu obedeço, né? Eu não sou muito de desobedecer, principalmente quando está relacionado a se movimentar, a agir, fazer algo. Mas o que eu quero dizer com isso nessa manhã? Antes eu tinha que ficar parado após uma cirurgia, agora eu tenho que me movimentar, como estou aqui nessa praça fazendo exercício, caminhada, me exercitando e me recuperando o mais rápido possível. Quero louvar a Deus pelo seu milagre, por ter usado instrumentos que foram homens que fizeram a minha cirurgia. Quero agradecer a todas as orações que foram feitas pela minha vida e dizer que sim, eu fui alvo de um milagre de Deus. A minha cirurgia foi muito mais do que um sucesso, ela foi um milagre. Não tomei um analgésico sequer depois que saí do hospital. No hospital eu não podia dizer que não queria, era injetado na veia. Mas ao voltar, o médico indicou, comprei, mas nunca usei. Não é porque eu não gosto de analgésico, porque eu quero sentir dor. É porque realmente eu não senti. E louvo a Deus por isso. Mas quero trazer algo da parte do Senhor, algo que tenha sido ministrado nesses dias, sobre o não ficar de braço encruzado, de não ficar, como eu costumo dizer por várias vezes, como aquela música de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Mas indo lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, se eu não estiver enganado, mas está em Tiago, está na Bíblia, diz: não sejam simplesmente ouvintes, mas praticantes. Mas trazendo para algo um pouco mais profundo, porque ali Tiago fala apenas de praticar aquilo que ouvimos. Embora na época não tinha as escrituras. Na época era Deus falava através do seu Espírito Santo e as pessoas obedeciam, entravam naquilo que Deus falava. Mas no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 4, após Esdras ter descoberto o pecado do povo, de ter se contaminado, se misturando com outro povo, que era lei que não fizesse, Esdras se entristece, Esdras chora, clama ao Senhor, se humilha na presença do Senhor. Mas quando chega no capítulo 10, versículo 4, o povo que está ali ouvindo diz a Esdras: nós somos contigo. Isso é a tua incumbência de fazer, mas nós somos contigo. E no final do versículo ele diz: ser forte e age. Vindo também ainda no livro à frente, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 4. Quando Neemias também descobre a situação que estava a sua terra, onde estava enterrados seus antepassados, e se entristece, jejuma, ora, se humilha na presença do Senhor.
Mas no capítulo 2, versículo 4, quando ele se encontra ali na presença do rei, o rei percebe que ele está triste e pergunta a ele o que acontece e o que ele queria. A Bíblia fala no versículo 4 que Esdras ora e responde. Eu não acredito que Esdras pediu um tempo para orar, para depois falar ao rei. Eu acredito que Esdras era um homem de oração. Neemias também era um homem de oração e tinha uma vida online com Deus, em espírito de oração. E acredito que quando o rei perguntou em espírito, ele já orava, e em espírito de imediato ele respondeu. E falou o que queria e achou graça diante do rei. Deus foi com Neemias e o rei concedeu que ele voltasse, levasse recursos, gente, para reconstruir o templo. E essa questão de não estar parado, de não ficar apenas ouvindo o Senhor, porque para mim de que adianta eu estar ouvindo o Senhor se eu não for fazer nada? É como se eu sou hoje, para a glória de Deus, diretor de uma empresa, e se eu dou ordem várias vezes a um funcionário e ele ouve, diz está certo, e concorda, mas ele não se move, não coloca em ação aquilo que eu falei, eu troco de funcionário, cara. Eu não vou estar com um cara que apenas me ouve se ele não vai exercer o que eu pedi para fazer. Penso que Deus tem acreditado e esperado e contado com cada um de nós. Mas que nesses dias a gente sejamos como Esdras teve que ouvir ali no capítulo 10, versículo 4, ser forte e age. Eu não quero te chamar um tempo de movimentação em círculo, mas de sermos assertivos nesses dias, de ouvirmos e agirmos, de ouvirmos e executar aquilo que Deus está nos chamando a executar nesses dias. Repito mais uma vez, talvez alguns de nós o chamado para obedecer nesses dias é um lugar de busca, um lugar de intercessão, como na construção, enquanto alguns trabalhavam, outros estavam de vigília. Depois outros iam trabalhar e aqueles que estavam trabalhando vinham estar de vigia. Para outros, talvez sim, é um tempo de regaçar as mangas e meter a mão na massa. O que eu oro e peço a Deus nesses dias é para que o seu exército, o seu remanescente, seja um povo que não somente ouve, porque se tem uma instrução que tem ficado muito clara dos 2 últimos anos, é que Deus não ia trazer uma nova palavra, mas Ele estaria nos lembrando tudo o que Ele falou para que nós fizéssemos o que Ele já fez, porque senão não adianta Ele continuar geração após geração, nos chamando a fazer algo e a gente simplesmente ouvindo, se emocionando, chorando e dizendo sim, Senhor. Mas que nós sejamos a geração que vai fazer a diferença. Que nós sejamos a geração que vamos glorificar o nome do Senhor. Seja arregaçando as mangas, seja entrando no secreto com o Senhor, mas seja forte e haja. Execute o que Deus confiou a você. Que Deus te abençoe e te dê graça nesses dias para que você seja assertivo nesses dias e glorifique o nome do Senhor.